Continuamos a falar das histórias que marcaram a final da Taça de Portugal de 1969 entre o Sport Lisboa e Benfica e a Académica de Coimbra, com vitória do Benfica. No final houve uma grande festa entre as duas equipas. Já aqui também percebemos como é que tudo se passou dentro das quatro linhas, mas pergunto ao Alberto Martins, que esteve do lado de fora, na bancada, como é que foi vivido todo este dia? Bem, o ambiente era muito forte e era muito duro e havia uma grande tensão fora do estádio. Distribuímos os tais 35 mil comunicados, as faixas rodaram na zona da Académica e do Benfica, isto era, a polícia procurava intervir, prendeu 7 estudantes, a tensão era muito forte. Eu só soube a posterior que se a Académica ganhasse a taça, eu estava no Superior Sul, nós tínhamos convites para ir para o camarote central, mas não quisemos. Mas estava no Superior Sul e sabia que a equipa da Académica iria lá para eu dar uma volta com a Académica ao Estado. Espero que aguentaria dar a volta, não é? Mas o que poderia passar-se, a história não se reescreve, evidentemente, mas eu acho que os acontecimentos teriam uma dimensão forte, diferente, se houvesse uma alteração e uma diversidade nas soluções, porque haveria manifestações públicas dentro e fora do estádio, quer dizer, provavelmente a repressão que estava preparada também seria mais forte. É imprevisível a esta distância, nas circunstâncias de uma ditadura acossada. É preciso ver que estamos em 1969, 8 anos depois do início da Guerra Colonial, num período de transição do marcelismo para o salazarismo, o marcelismo ainda pouco consolidado. As greves de Coimbra estudantis são, digamos, a primeira grande denúncia pública de que o marcelismo é o Salazar com outras vestes, é a ditadura com outras vestes, portanto não se sabe o que ia acontecer. E a tensão era muito grande, era muito forte. O ambiente que o Simões e o Tony e o Mário já retrataram, a tensão era forte, sentia-se no estádio, à volta do estádio, nós estávamos carregados de medo e de coragem ao mesmo tempo. A situação era uma situação complexa. Em relação também ao que aconteceu depois no dia a seguir, houve repercussões daquilo que se passou? A imprensa, sobretudo, quer dizer, a notícia correu, evidentemente, que estar 50 ou 60 mil pessoas num estádio, a notícia corre pelo país. A oralidade era um elemento muito forte neste Portugal, de 9 milhões de habitantes. Deixou de se poder deixar de saber o que se passava em Coimbra na luta dos estudantes, que era uma parcela de luta pelo povo. Nós não podemos esquecer nunca que de 60 a 74 há 150 mil jovens que são desertores ou refratários em Portugal. E, portanto, há quase 1 milhão de portugueses que fogem da fome e da miséria de 60 até 74, mais de 1 milhão. Portanto, o país vivia, ouvia, sentia. Nós estávamos numa situação complexa. 40% do orçamento do Estado em Portugal era para a defesa, para as Forças Armadas. No 25 de Abril havia 150 mil homens em armas, Angola, Moçambique, num país pequeníssimo. Portanto, como somos nós. Portanto, a situação era uma situação tensa. O passa-palavra existia. O que se passou no Estado Nacional soube-se. Os comunicados eram distribuídos e levados para as outras terras. A oralidade era a forma de se transmitir as coisas. E também a linguagem cifrada. Se virmos hoje, eu tive a oportunidade até numa publicação sobre os 50 anos da crise académica, de reproduzir alguns dos jornais, o Diário de Lisboa, os jornais do Porto, os jornais desportivos, a Bola, como há bocado vimos, havia uma linguagem cifrada a dizer o Benfica ganhou, mas a Académica esteve muito bem, houve uma vitória de todos e tal. Havia uma linguagem cifrada para dar conta e que era feita por jornalistas que estavam contra o regime ou que eram independentes ou isentos, mas, sobretudo, nestes jornais eram jornalistas da oposição, que era uma forma cifrada de passar as suas mensagens. E algumas das coisas que eu vi hoje diziam às tantas, trocaram de camisolas
a camisola do Benfica, que era a camisola da gente do povo, e a camisola da Académica, que era a camisola dos estudantes, trocaram. Eu hoje sei que foi escrito pelo Batista Bastos, mas não estava assinada. Portanto, era esta forma, este linguajar, isto, naquele Portugal amordaçado, de censura, teve uma importância brutal, brutal. Mário Campos, chegou depois a contar no final do jogo o que é que se estava, até porque acabaram por perceber, não é, os jogadores do Benfica, o que é que estava ali em causa, mas aprofundou a questão com maior detalhe com os restantes jogadores? Não, aqui não houve. No final do jogo, o que nós todos fizemos foi isto, foi comemorar juntos a final da Taça de Portugal. De facto, aqui o nosso presidente, quando estávamos no balneário, a tensão era bastante. E há um telefonema, nós estivemos aqui a rever agora, há um telefonema do Arthur Jorge para o Vítor, para o meu irmão, foi chamado, lá estávamos no meio da preleção do treinador, e depois o Vítor veio e disse, olha, é para vos dizer o seguinte, telefonou-me o Arthur Jorge e a direção o presidente e a direção-geral está aqui em cima, aquilo era baliza sul, atrás da baliza sul. Então, e o que é que disseste? Foi perguntando. E eu disse, tudo bem, a gente dá a volta ao campo, chega ali e para. Depois, se quiserem saltar, saltam. Foi assim uma conversa. E, portanto, foi dito isso. E, portanto, não ganhámos, porque senão, de facto, com a taça ganha e virado, para toda a gente saltava, até o meu amigo saltava aquilo. Mas por isso é que se diz que, infelizmente, ou felizmente, não sabemos, ainda bem que não se ganhou. Quero contar também aquela história no aquecimento. Já lhe dou a palavra, Tony, mas aquela história durante o aquecimento que os adeptos não podiam reagir assim muito porque a polícia estava ali perto, mas os jogadores foram conseguindo passar assim umas mensagens. Não tenho nenhuma história dessas, não. O que eu sei, vou contar uma história um bocadinho melhor. Era para tu contares a história do Francisco Andrade em relação à forma como tu tinhas que trabalhar o Simões. Muito bem. Vou contar esta história que, vamos lá ver se eu consigo contá-la, não genuinamente, mas com mais graça, O treinador estava muito nervoso. O treinador era o meu querido amigo Francisco Andrade, que era muito jovem. Apanhou a equipa a 6 jornadas do fim, praticamente, porque o Mauló deixou de ser treinador. O que é certo, a equipa foi ganhando, chegou à final da taça. E naquele tempo não é como hoje. Naquele tempo, normalmente, com medo que os adversários soubessem a tática, metiam-nos todos num quarto de hotel para ninguém ouvir quando dava a tática. Não sei se o Benfica também. Ninguém podia saber nada. Pronto, agora sabe-se tudo. Bem, e o Francisco Andrade estava muito nervoso. E que estava um calor, era em junho, estava um calor quente, não havia ar-condicionado no quarto, aquilo era um horror. De maneira que ele começou a falar das táticas do futebol, que é uma coisa que tínhamos ali assim, jogadores mais velhos que ele, não é? Havia 7 internacionais, havia, portanto, com experiência, os outros não eram, mas eram com experiência. Começou a falar da taça de futebol, começou a falar no WM, eu de lá para aqui, para lá, depois começou a falar no 4-4-2, no 4-3-3, e não sei o quê, e 5 defesas, e não sei o quê. E o calor a apertar, e ele não dizia a equipa. O Rocha, alguns mais velhos sabem, era um chinês que tem 87 anos, ainda é vivo, está em Coimbra, já. É o grande Rocha, que era um grande jogador. Ele percebeu, ele não tinha jogado nos últimos jogos, já estava na fase, mas estava dentro e foi para o banco e depois ainda jogou. Isto para ele era uma confusão grande, para os chineses aquilo não dava. De maneira que, a esta altura, disse assim, ele tinha uma frase chinesa que tu te lembras, não é oiça lá, é oiça cá, que era o chinês a portuguesado. Oiça cá.
Diz lá, mas qual é a equipa? Quer lá saber do WM? E depois ele começou a falar qual era a parte positiva do Benfica. O Benfica atacava pela esquerda, não é? Que era o Adolfo, que era um cavalão, não é? Um moderno defesa esquerda. O Simões, que chegava ali, embrulhava, vai para o lado, vai para o meio, vai para não sei o quê, andava ali assim. O Eusébio que baixava ali e, portanto, aquela parte esquerda estrategicamente tinha que se acabar com ela, não é? E então ele disse: Mário, isto perante lá os colegas todos, tu não podes deixar subir o Adolfo, hein, que ele mete-se ali. Olha, tens que recuar mais um bocado com o Simões, depois metes um bocadinho para o meio e o Eusébio baixa ali para trocar a bola. Tens que apoiar o Rodrigues porque o Eusébio anda por ali, etc. Bem, e esqueci-me de uma coisa, tens que ser o terceiro da frente. Eu olhei para ele e disse assim: este cara está maluco, então agora estava com estas coisas todas, como é que eu consigo fazer isto? Bem, e quando íamos no túnel, não era túnel, era naquele, para entrar para o estádio, o Chico Andrade estava tão enervado que chegou ao pé de mim e disse assim: ouve lá, não te esqueças, tens que ver o Adolfo, tens que ajudar o Gervásio por causa do Simões, tens que o Rui Rodrigues apoiar por causa do Eusébio e tens que ser o terceiro da frente. Eu disse assim: Andrade, mas tu esqueceste de uma coisa. De quê? De um cociolo para meter nas pernas. O cociolo era aquele motor das bicicletas, agora ele para meter nas pernas. Como é que era? Os putos já sabem o que é o cociolo. É o apoio à bicicleta normal para ser elétrica, para andar. É uma história. António, eu queria aqui partilhar também uma história, não é? Não era esta. Eu há bocado quando estava a fazer isso era para dizer ao Mário, e aquela do tinhas que cobrir as entradas do Adolfo, mais as... É essa, é do Adolfo, claro, é assegurar o do Simões, é o Eusébio que vai ali àquela zona e depois não sei... E eu por isso é que eu estava... Mas tens de ser o terceiro à frente. Mas ele pode-se contar isto à vontade, porque o Francisco Andrade, por isso eu estou a contar, fez um livrinho com umas histórias ecas e está lá contado esta história. Sim, sim. Mais brejeira, não foi nas pernas. Mais brejeira. O Bernardo que eu tirei. Comprei por causa da marca. António, é um assunto que o António Simões já explorou aqui na parte inicial deste evento, o facto de o Benfica estar conectado com o regime. Esta frase faz algum sentido para si, a partir do momento em que defendeu o manto sagrado? Não, eu acho que o Simões trouxe um exemplo que é um dos vários que podemos trazer à colação em relação ao Benfica ser ou não ser um clube do regime. Isso eu penso que é um estigma que não faz sentido. Aliás, basta só ver que de vermelhos para encarnados, quer dizer, portanto, basta quer dizer, também se quiser trazer, portanto, um elemento que não apareciam os vermelhos, mas apareceram os encarnados, não é? Portanto, isto é também... Mas para esta malta mais nova, em que as manifestações começaram a surgir no pós-25 de Abril, a maior manifestação feita antes uma das maiores, se não a maior, foi essa no Estádio Nacional. Porque essa foi uma manifestação ao vivo que não foi parada, quer dizer, portanto, ela teve efeitos colaterais dentro do próprio sistema, portanto, em que se vivia. E isso é um sinal, portanto, essa partilha que houve dos jogadores do Benfica, com os jogadores da Académica e com a envolvência que havia dentro do estádio, portanto, dos adeptos, porque parece que todos estavam,
Quer dizer, parece que havia uma identificação grande de todos aqueles que estavam envolvidos dentro do jogo. Talvez aqueles que menos estavam, digamos, por dentro, talvez fossem muitos dos jogadores do próprio Benfica. E os adeptos do Benfica presentes se aperceberam, portanto, daquilo que estava a acontecer. Por isso, essa situação quando se traz, portanto, à discussão que o Benfica é um clube do regime, eu penso que a história está feita para não estar aqui, portanto, a buscar argumentos para contrariar tudo isso. O Benfica não é um clube do regime. Há vários exemplos também disso, não é? António Simões, vou só dar aqui um dos exemplos. Por exemplo, o primeiro hino do Benfica chamava-se Avante Benfica e foi proibido, não é? É o que eu, há pouco, tive a oportunidade de dizer. Este clube tem uma história. E tem uma história de liberdade. Eu vou-vos aqui confessar. Eu assisti, por pouco tempo que eu tive a oportunidade, a Assembleia Geral do Sport Lisboa Benfica. Os jogadores, está aqui o Zé Henrique, que nós éramos proibidos, mas eu lá me esquivei e tal, e pus-me lá em cima. Eu confesso que hoje sou um homem maduro, com larga experiência, que o futebol me deu muito conhecimento. Eu confesso com toda a sinceridade e não quero ser o homem mais benfiquista que os outros, não, esqueçam isso tudo. Okay. Há grandes discussões que haviam por parte dos sócios do Benfica a confrontarem os seus dirigentes. Uma coisa incrível, uma liberdade de expressão extraordinária dentro daquele espaço que era fechado. Eu assisti a isso. Ou seja, quando se põe em dúvida daquilo que é a matriz deste clube, é gente com algum complexo ou gente que não consegue resistir ao poder e à liberdade e à democracia e ao sucesso que este clube tem tido ao longo de toda a sua história. Isto é verdade. É bonito dizer-se isto. Pois é, mas eu digo porque é verdade. Se assim não fosse, e quando se põe em causa um clube como o Sport Lisboa Benfica, tanto fez por este país, deu lições do que é a verdadeira democracia, deu exemplos de civismo. Bom, então, todo o sucesso europeu, no qual eu tive o privilégio de fazer parte, que espalhou o seu futebol pelo mundo inteiro. Então, como é que conseguia ganhar tanto no estrangeiro e sendo do regime? Então, mas Portugal tinha assim tanta força. O seu regime, não, o regime de Portugal era um regime ostracizado, de um país completamente marginalizado, que a equipa de futebol do Benfica, essa geração, fez sentir a todo mundo que havia aqui gente com princípios, com valores e com grande aptidão para jogar futebol. Esta é a grande verdade, eu vou escrever isto. Está para sair um livro que eu resolvi fazer, deixar o meu último documento de memórias, um livro de memórias, em que eu vou contar coisas inéditas e uma delas é referente a esta grande final de Taça de Portugal e demonstrar ao longo de todos estes anos que o Benfica o seu clube, a sua matriz, a sua história, avô, neto, filho, tudo isso, o Benfica é um clube assim. Eu já disse uma vez e vou terminar com isto. Ser do Benfica, meus queridos amigos, não é uma escolha. A gente não escolhe. Nós somos do Benfica porque temos o sentimento cá dentro. É assim que nós somos benfiquistas. E, portanto, não há nenhuma democracia sem defeito. É verdade, não há nenhum clube sem defeito. Mas este
nunca deixa que os seus defeitos ganhem as virtudes. E, portanto, é por isso que eu tenho o tamanho que tenho. Eu tenho que dizer isto, porque isto é que é de cá dentro, e eu já não sou novo, e quando Deus nosso tinha me levar, eu estava com receio, que se calhar não tinha tempo para dizer isto. Já acabou por dizer. Alargamos também a nossa conversa a quem nos está a ver aqui no auditório. Peço que se identifiquem também que questões querem colocar aqui. Nós temos o microfone. Vitor Forte, a primeira pergunta é mais para o Tony, mais o meu pai. Quando estava na Académica, sonhava jogar do Benfica ou tinha 100% de concentração na Académica, não pensava um dia jogar mais tarde do Benfica? A segunda pergunta, agora um bocado das Taças de Portugal, para o Simões e para o Tony, qual foi o jogo mais difícil que tiveram na Taça de Portugal? Seja derrota ou vitória, de vitória de preferência. A terceira pergunta agora é uma faca de dois legumes. O Simões falou muito bem da Assembleia do Benfica. Eu quero a vossa opinião sincera, do Tony e do Simões. Aquela foi uma Assembleia que eu falei de outra vez da tortura com o Simões, que foi a entrada de jogadores estrangeiros, como sócio, Simões, como sócio do Tony do Benfica. Qual foi a primeira reação? Achar que era um mal necessário para a evolução do Benfica? Torcer um bocado no nariz? Se calhar vai matar um bocado a mística, como referi uma vez ao Simões, a tortura? Praticamente essas três perguntas. Isso é quase... Estar aqui quase... Eu não anotei, mas eu vou-te dizer muito rapidamente em relação a... sabes que os sonhos foram comandando a vida, e depois alguns tornaram-se realidade. Eu comecei num clube pequeno, que era o Anadia, depois tive a oportunidade de poder... Não carreguei os livros, ainda estou há um bocado, fiquei aqui com as pernas um bocado cansadas, mas não fiz aquilo que o meu amigo Mário Campos fez, porque se formou em Medicina, e eu depois tive outro desafio, que foi vir, portanto, para depois de 4 anos que marcam a história da minha vida dentro da Académica, me ajudou a crescer, enfim, aquilo que já foi mais do que dito, e que me ajudou a crescer como homem, também, como jogador, e depois... Entraste na Faculdade de Direito. Exatamente, também. E depois surgiu este desafio do Benfica, que eu até nem... Sabes que eu não quero andar a cansar-me de dizer isto, mas o meu pai era do Belenenses e eu também em pequeno também era do Belenenses, mas depois entreguei-me à causa. Quando cheguei ao Benfica, entreguei-me à causa com paixão, com amor, e depois foram muitos anos cá dentro e os outros lá fora, mas sempre cá dentro. As suas questões é pano para mangas. Bem, eu vou dar-lhe 2 notas, tentando responder. A primeira é dizer-lhe que, de facto, este clube foi sempre um clube de liberdade. O sócio sempre teve o direito de contestar e perguntar, e, por outro lado, o dirigente sempre sentiu o sentimento da obrigação de responder, era o que faltava. Isso sempre aconteceu. O segundo aspecto, eu vou-lhe dizer, talvez muitas pessoas não repararam nisso, portanto não sabem, temos aqui gente muito jovem, que eu nunca joguei no Benfica com um jogador estrangeiro, nunca. Nem nunca fui treinado por um treinador português, a não ser pontualmente, uns mesinhos, ok? Do nosso colega José Augusto. E, portanto, devo-lhe dizer que o Benfica não foi feliz ao ter escolhido o primeiro estrangeiro, porque se efetivamente você vai pôr um estrangeiro, que houve até uma discussão de estatutos numa Assembleia Geral, que deu o poder à direção do clube para contratar, como é óbvio, devia ter contratado um grande jogador. Não fez isso. Para permitir que houvesse estrangeiros, devia ter sido muito mais rigoroso na escolha, okay? O que não foi. Agora, se efetivamente foi por visão daquilo que era o futuro, então eu estou completamente de acordo que o Benfica esteja aberto para contratar estrangeiros. Quando nós olhamos para esse tempo e olhamos para o tempo de hoje, veja do que é que o futebol se tornou,
como é que ele se globalizou, em que é um processo que não tem paragem. Nós vivemos num futebol com a partilha do negócio, não há este futebol e este jogo e este negócio veio para ficar, não há alternativa para isto. Eu tive, e já agora confesso de partilhar isto convosco, já que estamos aqui, que é, eu vivi quase 20 anos nos Estados Unidos, dos anos 70 fui-me embora, e vi, por viver naquele país, que todo o desporto profissional era um negócio. E veja bem que eles conseguem fazer a combinação do show, do espetáculo, com o negócio, e não há nenhum clube que esteja em falência, que eu saiba, em qualquer desporto. Vejam a visão, quando nos anos 70 eu vou para os Estados Unidos e começo a perceber isto, de facto vejo que a Europa está completamente atrasada. A UEFA e a FIFA percebem, okay, e aos poucos foram andando. Já andaram tanto e já copiaram tanto dos Estados Unidos, que agora anunciaram uma coisa que eu já disse há mais de 20 e tal anos. É claro que agora, peço desculpa, qualquer coisa que eu diga que já disse, já tem tudo muitos anos, peço desculpa. E então, já nesse tempo se falava naquilo que agora vieram anunciar a Mundial de Clubes. E porquê que isto acontece? Acontece exatamente porque a FIFA não quer perder para a UEFA, que já tem a Liga dos Campeões, e aquilo que é o poder da televisão. Quem é que faz o grande negócio? A televisão. É a televisão que sustenta tudo isto. Percebe? E, portanto, nós verificamos que não há nada a fazer, o Benfica tem que perceber tudo isso, tem que estar à frente, tem que ter visão, tem que saber fazer negócio, tem que saber contratar, tem que saber vender. Fundamental que os clubes portugueses percebam como é que se vende o produto. O produto só pode ser vendido, só pode ser consumido, se tiver qualidade e se tiver credibilidade. Sem essas duas coisas não tem qualquer hipótese. E o Benfica é aquele que tem o maior potencial em Portugal e não só, juntando-se aos maiores clubes da Europa, para não perder a oportunidade de participar nesse Mundial de Clubes de forma a crescer internacionalmente. Quando eu olho o nosso clube e o vejo, que de facto cresceu muito nacionalmente, mas precisa crescer ainda mais internacionalmente. Tem que ser igual ao Real Madrid, tem que ser igual ao Barcelona, tem que ganhar tanto como ganha o Liverpool, tudo isso. E é necessário e é importante que o faça, porque isso é o que vai ser no futuro. Bem, a pergunta foi grande, a resposta também foi, peço desculpa. Ainda faltava outra questão que tinha a ver com a final da taça mais difícil que tiveram. Por a resposta breve, só para passarmos. Não, é para lhe dizer o seguinte, olha, quando se ganha, explica-se o jogo. O senhor vai lá e os jogadores, o treinador diz, tal, os jogadores cumpriram perfeitamente o plano e tal. Você está farto de ouvir isso, não é? Okay. E quando perdem, justificam-se. Arranjam justificações, é para o árbitro, não sei o quê, tal, é para aquele jogador. Ouça, a falta de cultura desportiva, digo-lhe isto, com toda a frontalidade, porque agora eu já nem tenho lugar na prisão, já ninguém me quer lá. Portanto, quer dizer, a falta de cultura desportiva em Portugal é permanente. Raramente você vê alguém a ter respeito para a cultura desportiva. E vou terminar dando-lhe estes dois exemplos recentes para todos ouvirem. João Mário, no estádio José Alvalade, o treinador resolve fazer uma substituição a um minuto do fim. Neste caso, acho que não foi muito inteligente. E substituir o João Mário, ou pôr o João Mário no último minuto no estádio de Alvalade, não é a perspectiva
e a inteligência e no contexto em que isso se encontra, não foi uma boa decisão. Assobiu-os, falta de cultura desportiva. Depois aconteceu com o Otávio. Também assobiaram o mesmo, de razões diferentes, mas cá está a ausência de cultura desportiva. É claro que no caso do Otávio, depois do que ele disse, não estava à espera que levasse aqui um ramo de flores, com certeza. Mas o importante aqui é investir bastante na criançada, nas escolas, em tudo isso, já sub-16, sub-18, sub-20, sub-17, sub-14. Bem, é aí que se tem que se investir para que haja essa cultura desportiva, porque se não houver esse investimento, nunca mais vamos ter cultura desportiva. E a cultura desportiva faz parte do negócio. Se você quer vender o produto, então também tem que pensar nisso. Pronto, era esta. Alonguei-me um bocadinho, mas como se calhar ainda vamos a penaltis, ainda vou ter chance. Vamos um bocadinho a prolongamento. Foi um bocado de prolongamento? Ainda vamos a prolongamento. Não, sabe, quando você diz a mais difícil, aquelas todas que se ganham, está a perceber, são aquelas que se valorizam. Por isso é que eu falei na justificação e na explicação. Houve finais da taça que eu perdi uma vez com o Vitória de Setúbal. Não sei, José Henrique, jogaste nesse jogo? Jogaste nesse jogo? Então já são dois. Já são dois a perder. E a Vitória de Setúbal tinha uma grande equipa e ganharam-nos 3-1 e nós fomos surpreendidos. Mas o Benfica tem uma história de vencedora na Taça de Portugal que é simplesmente extraordinária. Portanto, sobre esse aspecto, há finais e finais, e aquelas que se ganham são as que ficam sempre na memória. Aquelas que se perdem a gente quer esquecer. Vamos à próxima questão ali atrás. Bem, antes de mais, muito boa tarde, chamo-me Yuri Barros. Vou tentar ser um pouco mais breve, porque há mais questões a serem feitas, obviamente, mas a minha questão acaba por ser para os quatro, embora em perspectivas diferentes. E pegando num aspecto que foi aqui levantado pelo, na altura, Presidente da Associação Académica de Coimbra, o Sr. Dr. Alberto Martins, sob uma carta que o Ministro da Educação Nacional, na altura, Germano Saraiva, tinha enviado ao Presidente do Conselho, que o Sr. Alberto Martins disse que a carta dizia, de grosso modo, tínhamos cuidado com a equipa da Académica, que não só cumprir com os procedimentos, mas não se pune a equipa. E no caso de eles não virem, tenha-se de prevenção a equipa do Sporting, que tinha sido a equipa semifinalista vencida pela Académica. Nesse contexto, a pergunta que eu tenho é muito breve para os quatro, embora para o professor Alberto Martins e para o Mário Campos, na perspectiva da Académica, e para o Tony e para o António Simões, na perspectiva do Benfica. Na perspectiva da Académica, alguma vez foi considerado a não ida ao Estádio Nacional à final da Taça de Portugal? Se sim, se não, o porquê? E para o António Simões e o Tony, caso essa não ida da Académica tivesse acontecido, ou seja, caso tenha sido o Sporting à última hora a ir jogar a final do Jamor, o que é que considerariam que o Benfica iria fazer? Iria disputar o jogo na mesma? Não iria e marcaria uma posição, uma falta de comparência? O que é que achariam que o Benfica... Qual seria a postura do Benfica? Na altura já era presidido, se não me engano, pelo Dr. Borges Coutinho. E antes de mais, muito obrigado pela vossa presença aqui neste evento. Alberto Martins, começamos consigo. A equipa de futebol da Académica tinha autonomia, mas a Direção-Geral da Associação Académica nunca pensou, em qualquer circunstância, que a Associação Académica de Futebol, a equipa de futebol, estivesse ausente da final. Aliás, troquei impressões aqui com o Mário Campos, que não era preciso, porque sabíamos e conhecíamos esta realidade. Portanto, esse problema nunca se nos colocou. Colocou-se, pelos vistos, ao Governo, que temia que a radicalização se aprofundasse até ao limite da Académica não estar presente. Isto na circunstância das pressões que existiram. A televisão não passou o jogo, as autoridades deixaram de estar presentes, a Académica foi ameaçada pela Federação Portuguesa de Futebol quanto ao seu comportamento e quanto às tomadas de posição pública de luto que viesse tomar, poder ser reprimida, e foram ameaçados. Só que o próprio Ministro dizia, se eles não cumprirem estas ameaças, como não cumpriram,
entraram de capa e batina sobre os ombros, é melhor não intervir, porque intervindo seria uma barafunda e a situação política que isto ia desencadear seria muito mais grave. Aliás, eles estavam com medo. E estavam com tal medo que o chefe de Estado, ministros, governo, ninguém lá foi. Ninguém apareceu. Bem, e a televisão também não foi. Não. Mário Campos. Nós nunca pensámos em não ir, nem nunca foi discutido entre nós. Nós estávamos há 1 mês e meio a fazer essas lutas, essas eliminatórias, com o luto, com isso, com aquilo. Nós só, naturalmente, pensávamos ir à final, nunca. Foi uma coisa que mais tarde eu ouvi isto, esta carta ali depois, não é? Sim, sim. Que vem no livro, também. Depois, ali depois, mas da nossa parte nunca houve ninguém que pressionasse que não fôssemos. A ida à final era um momento muito importante para a nossa afirmação, atenção, a todos os níveis. Ou seja, estaria fora de qualquer equação não irem a Não esta houve final. pressão nenhuma. Tony. Não, eu acho que essa questão, o peso de uma final como esta, teve a importância que teve, sendo disputada entre a Benfica e a Académica. Se eventualmente, e aí já não sei se isso era viável ou não, se os regulamentos permitiam ou não, aí já estávamos numa outra situação completamente diferente. Quer dizer, portanto, uma coisa é, aliás, quer dizer, não sei qual seria a decisão que o Benfica tomaria, mas com certeza que seguiria aquilo que são que os regulamentos ditariam, não sei qual era a posição, mas uma coisa é Benfica Académica e outra coisa é Benfica Sporting, quer dizer, portanto que já não, aliás, a Académica nunca iria perder aquele trunfo que era estar num palco como o Estado Nacional, portanto isso era dar tiros no pé, quer dizer, portanto. Claro. Embora pudessem ainda haver dividendos, quer dizer, porque se ir a escalpelizar porque é que a Académica acabou por não estar presente, não é? Mas não ia perder aquela oportunidade e a forma como acabou por estar. Nunca se colocou essa hipótese da nossa parte. Eu apenas vou dizer que, tendo em conta aquilo que estava preparado e aquilo que foi a resistência do regime, que a Associação de Futebol Académico conhece, percebe perfeitamente que este jogo até passou a ter mais importância porque era a grande oportunidade de manifestação contra o regime. Portanto, iriam sempre aparecer. Mas seria um desperdício não aparecer, porque o futebol tem tanta força e a manifestação através de um ato desportivo e ainda por cima com a presença do Benfica, mais era importante a Académica estar presente. Sim. E vamos à última questão aqui. Estamos perto do fim. Boa tarde, o meu nome é Francisco Silva e eu queria aproveitar a presença de 4 pessoas que, apesar da paixão pelo futebol, têm também de enorme intelecto, basta ouvi-los a falar, e pessoas que jogaram o futebol, mas também fizeram parte da academia. A minha pergunta é acerca disso mesmo, e só recordar o que aconteceu a 27 de maio deste ano. O Benfica é campeão e por causa dos festejos, a Feira do Livro fecha um pouco mais cedo, e houve uma grande celeuma de várias pessoas que achou que era incompreensível fechar-se um espaço cultural por causa de uma festa de futebol. Ora, eu não concordo. Eu fui aos jogos todos no Estádio da Luz, quando a equipa feminina lá fui também, fui às modalidades, fui a jogos fora, e esta terça-feira fiz o meu último exame e terminei o primeiro ano em licenciatura em Engenharia Física. Portanto, eu não acho que seja impossível gostar-se de futebol e gostar-se da cultura. E hoje falou-se inclusivamente disso. Portanto, a minha pergunta é como é que se explica a tanta gente em Portugal, e é tão boa gente, que se pode amar o futebol, que se pode amar o desporto, se pode ter esta paixão inexplicável e, ao mesmo tempo, gostar-se da cultura. Obrigado. Gostar-se Da cultura, Tony. Quem quer começar? O normal é gostar-se do desporto e da cultura. Mas o país nisso, o nosso país, acho que nós temos muito de desporto. De facto, nos últimos anos, as crianças, quer que seja o futebol, quer ser outras modalidades,
está distribuído por todo o país, está imbuído no espírito das crianças de 5 anos, já que o desporto é importante, o futebol é importante, etc. O que não é muito importante no desporto, isto agora aqui, quem tiver a carapuça, eu tenho dois netos, uns gêmeos de 5 anos, rapaz e uma rapariga, e portanto andam no futebol. Quer ir para o futebol, veio o rapaz, ela também vai, e andam lá no futebol. O espantoso disto, e eu não sei, isto aqui assim, eu acho que os grandes clubes fazem mal, não sei se o Benfica faz, não sei, mas é incrível que os pais, portanto, a minha filha e o meu filho e o meu genro, receberam uma carta do Sporting, lá da zona, que é uma filial, para ir lá treinar, com 5 anos. Eu acho que isto não faz sentido. Não faz sentido o scouting já chegar aos 5 anos. Não faz sentido, não percebo. E depois os problemas que isto tem. Que é que os miúdos têm esta idade, andam com os outros também querem jogar, também querem ir, estragam os fins de semana aos pais, aos avós, e não ganha nada com isso. Quer dizer, é uma coisa que isto não faz sentido nenhum. A formação também tem que ser pensada ao nível nacional. As crianças têm que estudar. Eu tenho um sobrinho que esteve aqui no Benfica, o neto do meu irmão, que já faleceu, que era o Manuel Campos, que jogou no Sub-23 e nos Júniors do Benfica há pouco tempo, que abandonou o futebol. Aleijou-se, teve muito tempo aleijado e não sei o quê, e depois, não sei se foi 1 mês, foi 2, e abandonou o futebol. Mas esse tinha por trás um suporte grande, não é? Os pais, os avós, os tios, os primos e aqui estão licenciados e, portanto, aportaram sempre com o miúdo, e o Benfica aqui apoiou, não é? Porque havia a parte escolar, e, portanto, ele abandonou o futebol, mas foi estudar para a universidade, já tinha o 12º ano, mas os outros não têm. Se aleijam, não têm uma enxada. Portanto, a escolaridade é importante, e aos 5 anos é um exagero, é só isso que eu queria dizer. Alberto Martins, em relação a esta questão. Não identifiquei bem a questão, peço desculpa. A questão tinha a ver com, e peço ao adepto do Benfica que está ali, que do facto poder ser cultura e desporto em conjunto. Houve crítica. Eu acho que na formação da personalidade, a cultura e o desporto são elementos complementares e fundamentais. Não pode haver, em nenhuma circunstância, uma dissociação. Claro. Aliás, a cultura desportiva é, em si, cultura, forma de entendimento do outro. Exato. O relacionamento, nós temos um problema na sociedade, nas sociedades atuais têm um problema grave, que é o exacerbar do individualismo. E o individualismo na lógica do salve-se quem puder e cada um por si. O desporto pode ser um instrumento brutal de capacidade gregária e solidária de interação entre as pessoas, e se for um desporto completo, seja ele qual for, se tiver uma dimensão cultural, é, na sua natureza, gregário, coletivista, solidário e na tentativa de uma melhor realização pessoal. Portanto, digamos, o desporto é em si, na sua pureza e no seu rigor, uma realização cultural, humana e humanista. Exato. Mas essa é um desafio que todos temos e que a sociedade portuguesa tem a níveis brutais. Portanto, tudo o que seja um hiperclubismo manicaísta, segregador, ao nível social ou cultural, é a negação do desporto como cultura. Esta final da Taça de Portugal que nós aqui estivemos a ver é uma expressão brutal de uma dimensão cultural solidária entre adversários políticos que, numa circunstância, foram solidários. Tony, também a sua resposta a esta questão? António. Isto, depois daquilo que o Dr. Alberto Martins disse, não digo o que é que eu tenho mais a dizer. Eu acho que está aqui, a não ser que o Sr. quer acrescentar. Não, eu só gostaria de acrescentar que, de facto, o desporto é o início, o seguimento da cultura.
ou a cultura é o início da prática para o desporto. Porque jogar futebol é um ato cultural. Além de ser uma arte em andamento, não é? Permanente, é também um ato cultural. E mais, jogar futebol, quem melhor sabe jogar futebol é aquele que é mais culto na especificidade do futebol. Mas se ele quiser, se ele tem um intelecto desenvolvido, porque o jogo assim obriga, e cada vez mais, então mais possibilidades ele tem de intelectualmente tornar-se mais culto. Portanto, é uma ligação forte que o desporto pode ser o grande estímulo e a grande motivação para criar, para se criar a si próprio muito melhor culturalmente. Eu confesso, e termino dizendo isto, para mim, o futebol foi a minha oportunidade. Eu fiz carreira, eu sei, mas o futebol foi o grande estímulo de eu não ter parado no tempo e ter evoluído culturalmente. E, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que essas duas coisas estão ligadas, sempre tiveram e vão continuar. Eu peço agora ao Dr. Alcino António que chega aqui até ao palco. Há umas lembranças para entregar. Alcino António, Benfica Legends Manager. Vou entregar aqui umas lembranças aos nossos 4 convidados de hoje. Aqui falámos do jogo em si, falámos da Taça de Portugal e falámos sobretudo também de liberdade. Foi assim. Exato. Peço só para este lado. Ok. Boa tarde a todos. Quero agradecer em nome do Sr. Presidente da Direção, Rui Costa, a presença de famílias. Nós somos uma família e é com grande orgulho que nesta plateia está a família do Sr. Mário Coluna, a família do Sr. Cruz, a presença do Sr. José Henriques e já agora a presença do Sr. João Pinto, como representante da Federação e nosso grande ídolo. Portanto, agradecer a todos e dizer apenas isto. Isto é o estado puro do futebol. E obrigado a todos. A filha do Torres também. Peço desculpa, estão os filhos do Zeca aí. Doutor, disse. Peço desculpa aos filhos do Zeca, a minha ignorância histórica do Benfica. Muito obrigado. Podem mostrar à vontade, não é nada desagradável. Podemos ver as lembranças também do que é que o Benfica também ofereceu. Podemos ver. Este é atual, não é? Pois é. É igual. É a camisola alternativa. Muito bom. Parecia que era... Ou seja, aqui na plateia muitos ficaram com inveja, já percebi. Está lá? Foi uma boa transferência. Bem, Mário Campos, é da cor preto? É preto. Está certo, não é? não, a gente com estes equipamentos ainda somos alternativa. Muito obrigado. Obrigado. Conversámos e agradeço aos 4 a vossa presença. Conversámos aqui sobre a final da Taça de Portugal de 1969. Esta que foi uma final marcada sobretudo pela luta, pela liberdade. Obrigada.